Retomando agora, então, esse segundo vídeo, nós vamos falar, então, um pouquinho agora sobre uma pequena análise que nós fizemos sobre os roteiros de estudo, sobre essas habilidades, como estão sendo propostas no roteiro de estudo, e como que isso se relaciona com as competências da BNCC no ensino médio e do currículo paulista já homologado do fundamental, né? A gente vai passar então a palavra para a Edna, comentar então primeiro esse do fundamental, e conforme for passando a gente vai fazendo uma pequena análise e tentando dar algumas pistas de como fazer esse trabalho lá com o aluno, já agora nesse momento que é online. Bem, pessoal, fazendo, né, uma leitura dos roteiros que foram disponibilizados lá em meados de março, aí eu montei em uma estrutura dentro de geografia dos anos finais e história também dos anos finais, para a gente ter uma visão mais aberta, né, do que é que cada um desses roteiros propõe. Então, assim, o que há de comum entre esses roteiros, né? Era um roteiro para o 6º ano, um para o 7º, um para o 8º e um para o 9º. Cada um desses roteiros trabalha com 2 habilidades básicas, né? E dentro de uma unidade temática, que são as unidades temáticas de início, né, de percurso de estudo mesmo, né? Então, nesse de geografia, por exemplo, de 6º ano, a unidade temática que nós temos é o sujeito e seu lugar no mundo. Essa unidade temática, ela vai do 6º, 7º, 8º e 9º ano, ela perpassa, né, por todo esse processo, mas em cada segmento, né, em cada ano, a abordagem é feita de uma outra maneira, né? Então, são outras habilidades que estão aparecendo, ou até a mesma, né? Por exemplo, no 6º ano, elaborar hipóteses para explicar as mudanças e permanências ocorridas em uma dada paisagem em diferentes lugares e tempos, né? Então, a gente tem também um processo onde está definindo, né, o que é que vem antes dessa elaborar hipótese, né? Então, é importante, pensando no desenvolvimento de habilidades, é importante a gente pensar, né, para que ele consiga elaborar hipóteses, né, qual o percurso anterior que ele deva fazer, né? Então, nós temos 6º, 7º ano, com 2 habilidades, e, na verdade, né, o conteúdo a ser trabalhado é que vai definir o grau, né, do desenvolvimento dessa habilidade. Então, enquanto no 6º ano, né, a temática, o sujeito e seu lugar no mundo, pede que se trabalhe, né, com um conteúdo mais ligado à identidade sociocultural, no 7º ano, esse objeto do conhecimento, né, o conteúdo, está ligado às ideias e concepções sobre a formação do território do Brasil e os mapas temáticos do Brasil, né? Então, olha a abrangência, né, que é proposta e como que isso, né, já foi trabalhado, ou parou no meio esse trabalho, ou ele vai ser retomado, né? É importante pensar, né, dentro dessa medida que está sendo dada nesse roteiro de estudos, o que é que foi realmente, né, possível ser feito, até antes dessa parada que nós tivemos, e hoje, né, nessa retomada bastante atípica, o que é que vai ser necessário, né? Então, vamos olhar aqui o 8º ano, né? Com a unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo, nós temos um conteúdo a ser trabalhado como objeto de conhecimento, a questão da diversidade e a dinâmica da população mundial e local. Então, aqui, a habilidade proposta já é uma habilidade que traz, né, a ideia de comparar
a formação territorial de países latino-americanos, né? Então, assim, dentro de um diagnóstico anterior, né? Será que essas crianças que chegaram, os estudantes chegaram no 8º ano, vocês conseguiram, né, fazer um diagnóstico nessa proporção? O que foi trabalhado de fato aí, né? No 9º ano, a temática mais aprofundada diz questão do mundo, né? A questão da globalização e a mundialização, no que envolve economia, política, cultura e até integração mundial. Então, aqui, 2 conjuntos de habilidades bastante amplos que pedem, né, uma discussão, uma reflexão dentro do possível de uma maneira um tanto diversificada, né? O que vocês têm conseguido pensar sobre isso, né? Como um trabalho prévio, vocês conseguiram, né, fazer algo dessa natureza para fazer uma sondagem? Vocês conseguiram trabalhar algo que eles pudessem, de alguma forma, ler algum texto? Então, nós vamos olhar um pouquinho como que esse roteiro prévio, né, em história aparece. História, tempo, espaço e formas. Dentro do 6º ano, essa temática tem uma abordagem bastante importante, né, que é para considerar, né, trazer a criança para pensar o que é a história de fato, né, o que é o tempo dentro da história. Então, como objeto de conhecimento, há uma situação bastante ampla a ser trabalhado. Talvez vocês estejam também acompanhando as aulas no Centro de Mídias. Nós ouvi uma aula, né, relativa a isso, né? Quando eu estava assistindo essa aula, eu fiquei pensando, né, o que será que já foi possível ser feito, né? Será que essa aula agora no Centro de Mídias chega nos alunos de forma que o professor, de uma forma até mais sucinta, possa organizar uma atividade para chegar perto, né, dessa discussão? O que tem sido feito, na verdade, né? Então, nós temos 6º, 7º ano, todos eles com um conjunto de habilidades, também só 2 habilidades foram elencadas aqui. Porque, na verdade, né, era uma proposta para ser desenvolvida dentro de um percurso mais curto, não é? Então, 8º e 9º ano, nós também temos a unidade temática tratando do mundo contemporâneo e o antigo mundo em crise, e no 9º ano, a unidade temática trata da questão da República no Brasil e os processos históricos até a metade do século XX, né? Então, dentro dessas habilidades, o que é possível, né, ser retomado neste momento, não é? No 9º ano, uma das aulas do Centro de Mídias, ela também tem uma abordagem bastante interessante sobre essa questão da República. Qual o link, né, que é possível fazer neste momento? Pensando nessa questão, né, do replanejamento, o documento orientador do mês de abril, que veio junto com a Semana do Replanejamento, né, ele traz algumas questões importantes. E uma dessas questões, ela aborda, né, que é a questão do grupo gestor mesmo, né? O quanto que essa empatia, né, do grupo gestor é importante para que esse trabalho possa ser retomado, né? Dentro das suas particularidades, né? Considerando o público-alvo, considerando o que tem sido possível, né? Para esse trabalho chegar mais próximo dos alunos, né? O que cada unidade escolar tem conseguido fazer, né? Como que esse arranjo foi feito e como é que essas devolutivas têm acontecido, né? Então, só que independente, né, do primeiro percurso, né, que foi feito para vivenciar toda essa primeira fase da quarentena, agora é hora de retomar o processo, né? E retomando esse processo, é necessário retomar também essas aprendizagens anteriores, né? Dentro do que foi possível trabalhar, o que é que isso, né, pode contribuir para que, neste momento, possa se organizar um trabalho pedagógico
que aproxime, né, essa conversa com os alunos e favoreça para que eles possam, né, fazer devolutivas de acordo com o que vocês têm pensado, né, didaticamente, para criar essa comunicação, né? Então, o que pode ser possível dentro disso, né? Pensando nisso, a própria SEDUC trouxe um conjunto de habilidades que, dentro, né, do recorte feito, é considerada as principais habilidades a serem trabalhadas para fechar, né, esse primeiro bimestre, e depois, a partir disso, outras construções serem possíveis, né? Então, aí a gente pode observar que cada ano, né? Então, vamos pegar aqui em geografia. O sexto ano, que antes no roteiro inicial, né, naquele roteiro do mês de março, contava só com 2 habilidades, agora ele tem um conjunto de 4 habilidades, né? Então, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, tanto de história como de geografia, agora tem 4 habilidades a serem trabalhadas dentro da proposta do desenvolvimento do roteiro de estudos, né? Então, pensando nisso, qual é o plano A? Se os alunos, né, estão conseguindo acessar através das mídias, né, que vocês organizaram, então é assim, como é que isso pode chegar para ele, né? Que tipo de trabalho? Tem algum trabalho de pesquisa? Como é que essas habilidades, né, a partir dessa observação, como que é possível, né, casar essas habilidades no desenvolvimento de um trabalho pedagógico que tem como mediação também as aulas do Centro de Mídias, né? Então, assim, como que um antes e um depois pode ser construído, né, dentro desse percurso de retomada. Então, nós temos os eixos também, né, a unidade temática também foi ampliada. Então, aqui nesse caso, nós temos o sujeito e seu lugar no mundo, que era a proposta, né, do primeiro momento, e entra também a unidade temática Mundo do Trabalho, Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida. Então, dá para a gente perceber, né? O leque se ampliou, a quantidade, né, de habilidades também. Então, dentro dessa possibilidade, o que é possível, né, contemplar como trabalho mais específico, e que possa ser realmente executado, né, pelos alunos, de forma que haja um retorno, né, básico em cima dessa situação de trabalhar um roteiro de estudos totalmente, né, à distância, vamos pensar assim, né? Para o sétimo ano, nós temos um conjunto também de 4 habilidades, e aí, olha o que a gente observa: o sujeito e seu lugar no mundo continua sendo a unidade temática que chama o trabalho, mas entra natureza, ambientes e qualidade de vida, e formas de representação e pensamento espacial vem com 2 conjuntos, vem com 2 habilidades bastante específicas, né? E está voltada para a questão da leitura, né, de mapeamento e também a trabalhar com a questão da tecnologia digital, né? Então, como que é possível pensar isso neste momento, não é? Para o oitavo ano, a gente observa que o conjunto de habilidades, elas são muito mais abrangentes, então pedem, né, vamos dizer assim, né, de uma maneira bem simplificada, um mergulho, né, mais aprofundado dentro da temática, o sujeito e seu lugar no mundo, né? Então já não é aquela questão do local, já é uma questão mais global, pensar, né, a questão do mundo através e do indivíduo, né, que se relaciona com o seu meio dentro de outras situações, e como trabalhar essas questões a partir, né, desse conjunto amplos de habilidades que foram consideradas neste momento, né, um conjunto de habilidades mais estruturantes,
habilidades que permitem, né, uma inter-relação entre os temas, de forma, né, que possa ser criado atividades, né, onde essas temáticas conversem entre si. No 9º ano, o nível de abrangência da proposta também é mais amplo, né? Pede também um trabalho com mapas, conexões e escalas, né? Então, como que vai trabalhar sem ter desenvolvido essa habilidade, analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da Oceania, em seus aspectos populacionais, políticos, ambientais, etc., etc., né? Então, dentro desse conjunto, né, o que é possível trabalhar, né, dentro das temáticas atuais que nós estamos vivenciando, né, como que essa nossa vivência diária pode, de alguma forma, trazer, né, uma proximidade de conversa com o aluno a partir do desenvolvimento desse trabalho no roteiro de estudos, né? Como desenvolver essas habilidades, mas trazendo fazeres, né, que sejam mais próximos dessa realidade que a gente está vivendo, né? E aí, a gente tem, nesse conjunto, nós temos também as habilidades de história, que também seguem a mesma organização, né? 4 habilidades dentro do 6º ano a serem trabalhadas com temáticas, né? História, tempo, espaço, formas e registros. Ele é um tema dentro, é único, na verdade, não é uma unidade temática única, mas com objetos de conhecimento um pouco mais diferenciados, né? Então, é importante que a gente pense, né, dentro de toda essa produção, como é possível, né, trabalhar esse conteúdo, né, dentro deste processo agora, né? As habilidades de 7º ano, a gente também tem esse desenvolvimento, né? E dentro dessa proposta de 7º, 8º e 9º ano, é importante pensar, né? Quais os diálogos que vocês vão pensar, né? Para fazer essa construção. Como que o grupo, né, dentro da unidade escolar, pode pensar, trabalhar ciências humanas dentro desse conjunto de habilidades, né, que tem para ser desenvolvido, e qual tipo de trabalho, né? Qual a possibilidade que vocês têm nesse momento, né? Que tipo até de suporte, né, vocês precisariam para estar desenvolvendo esse organização desses roteiros, né? É importante lembrar que para desenvolvimento desses roteiros, não dá para trabalhar com coisas que a gente não sabe se o aluno vai conseguir acessar ou não, né? Então, dentro disso, é importante pensar, será que comporta uma organização de uma atividade onde o aluno tenha links para acessar? Então, aí vem entre o plano A e o plano B, né? Por quê? Porque se o aluno não tem uma internet, né, com mais velocidade, ou até uma ferramenta, né, que ele possa estar acessando para fazer esses links e fazer essa pesquisa através dos links, então é um elemento dificultador, né? Então, dentro dessas situações, como trabalhar com elas, né? Então, agora, nesse momento, a gente tem como essa parte do ensino médio agora, né? É claro que eu vou focar muito mais em filosofia, já que eu sou PCNP de filosofia, mas é importante a gente lembrar e mostrar um pouquinho como que esse roteiro está desenhado também nas outras disciplinas. Até porque a gente trabalha de uma forma interdisciplinar dentro da área de ciências humanas. Mais para frente eu vou mostrar isso para vocês, que a gente tem, então, nas 4 disciplinas a gente trabalha com basicamente 2 eixos da BNCC, né? Então, 2
competências específicas da área de ciências humanas. Algumas habilidades elas acabam perpassando pelas outras competências específicas, porém elas ficam muito dentro dessas duas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tá? Em filosofia, então, a gente tem na proposta de estudo, do roteiro de estudo de filosofia, a gente tem então ali o senso comum, né, que ele vai trabalhar então na primeira série com o senso comum, cotidiano, as características de abordagem filosófica, e ele está propondo como disparador a música. Né? Então, para que o professor busque uma música que vai trazer então algo sobre o senso comum, e depois ele vai então trabalhar essas habilidades que estão propostas aqui, que é a identificação dos movimentos associados ao processo de conhecimento, e o reconhecimento, a importância do uso das diferentes linguagens no pensamento e expressão dos processos reflexivos. Quando a gente fala, então, da importância do uso das diferentes linguagens, aqui a gente vai perceber que ele usa, então, não só a linguagem filosófica, mas também ele vai tentar trabalhar com todas as outras linguagens das ciências e também as linguagens vindas do próprio senso comum. Né? Essa é uma habilidade que ela é considerada estruturante dentro da filosofia, que é uma que vai trazer, então, o aluno para esse pensamento filosófico. Né? E ela é uma habilidade lá do primeiro bimestre, né? E é um dos primeiros momentos ali onde você vai trabalhar com o aluno, mostrar para o aluno o que é a filosofia, de onde ela vem, como ela surge. Né? Então, né, nesse momento aqui, é aquele primeiro trabalho que o professor faz em sala de aula com os alunos. Na segunda série, ele está com, então, a liberdade, né? Então, o trabalho da liberdade a partir do problema da violência, e ele propõe como disparador os noticiários. Quando você pega o roteiro de estudo de filosofia da segunda série, vocês vão perceber ali que ele não traz um roteiro de estudo mais conceitual. Ele vai, na realidade, trazer só essa atividade com os noticiários. Ele pede para que o aluno leia noticiários, né, busque noticiários que tratem do tema violência, e após essa leitura, ele vai falar, então, a respeito lá desses... Ele traz alguns questionamentos dos alunos, que se o professor não tiver feito um trabalho conceitual com o aluno antes, o aluno não vai conseguir, né, responder aqueles questionamentos. E aqui, então, nas habilidades, a gente tem, então, como que questionar a realidade social, planejar ações de intervenção solidária, desenvolver as habilidades de leitura, escrita e planejamento investigativo para a autonomia intelectual. Essas também são habilidades que, eu não diria estruturantes, mas ela já é uma continuidade dessa estrutura. Uma estrutura que muitas vezes ela foi desenvolvida lá na primeira série. Mas sem essa primeira habilidade aqui, você não consegue desenvolver o restante do mestre. Na terceira série, a gente tem, então, os aspectos da atitude filosófica no cotidiano. A terceira série, ela faz essa retomada, né, da primeira e da segunda série. E nesse primeiro bimestre, a gente trabalha lá com esses aspectos da atitude filosófica, né, tentando mostrar para o aluno, então, como que a filosofia ela atua dentro do cotidiano. E ali ele está pedindo como disparador o mito da caverna. Lá no blog de pedagogia, Núcleo Pedagógico, tem um blog, né, que deve ter sido já divulgado para vocês, e lá naquele blog eu disponibilizei algumas atividades para você trabalhar com os alunos. Inclusive tem tem 3 roteiros ali, que são os roteiros adaptados desse roteiro de estudo. Se vocês entrarem então no blog, vocês vão ver algumas atividades lá. Não foi elaborada por mim, foi elaborada por um outro PCP, que ele mostra como fazer esse trabalho, que ali naquele roteiro de estudos, ele não está muito bem desenhado, né? É um roteiro que ele vai exigir muito do professor,
E ali, nesse outro roteiro que foi disponibilizado lá no blog do Núcleo Pedagógico, neste 4, vocês têm, então, um desenho um pouco melhor de como que isso pode ser trabalhado lá com o aluno online. Tá? Depois a gente entra aqui com a sociologia. Né? Então, na sociologia, como disparador, é proposto os discursos da mídia e os protocolos oficiais na Covid-19. Então, nesse roteiro de estudos, eles propõem fazer um trabalho com a Covid-19, né, em relação à Covid-19. Na primeira série, a gente tem, então, esse distinguir o conhecimento do senso comum do conhecimento científico. Então, volta aquele mesmo, a mesma não, mas uma habilidade que ela é próxima da habilidade trabalhada lá na filosofia. Se vocês lembrarem, então, que a gente falou, né? Ele vai, então, tentar trazer o aluno para dentro da sociologia. Aquilo que foi feito lá com a filosofia, aqui agora com a sociologia. Na segunda série, ele entra ali a estabelecer uma reflexão sobre as razões da migração, onde ele também trata da Covid-19, né, ele pede para trabalhar os discursos da mídia em relação à migração, esse trabalho do desenvolver uma visão sociológica, que é a segunda habilidade que ele pede, né? Desenvolver uma visão sociológica da figura do estrangeiro. Então, toda aquela questão que já foi trabalhada, inclusive na mídia, que alguns políticos que falam, por exemplo, em relação à China, né, aos chineses que trouxeram a Covid-19 no Brasil, né? Então, todo esse trabalho ele é pedido ali nesse grupo de estudos, para você, junto com o aluno, fazer uma análise, né, em relação a essa migração, não só a migração do estrangeiro em si, mas daquilo que vem de fora, né? Não só do estrangeiro enquanto pessoa, mas de tudo que é trazido junto também, né, como estrangeiro para a gente. Na terceira série tem, então, a estabelecer a reflexão crítica sobre os direitos e deveres do cidadão. Aqui a gente vai trabalhar, então, um pouco com esqueci o nome, Edna. Aqui a gente trabalha, então, um pouco com a cidadania, né? Não só com a cidadania, os direitos humanos. Né? Desculpa, pessoal. A gente está, então, trabalhando aqui, então, com os direitos humanos. Né? E, mais uma vez, a gente pega lá os discursos da mídia e a gente tenta trabalhar com os protocolos oficiais e ver como que tudo isso está lidando ali nesse nosso cotidiano. Tá? Essa é a proposta da SEDUC em relação ao trabalho da sociologia. Aí a gente vem a história, né? A história ela já vai trabalhar, então, ela como são as habilidades do primeiro bimestre, né? Então a gente vem aqui com a pré-história, a pré-história sul-americana, brasileira e regional, as habilidades que trabalham com essa temática no primeiro bimestre, então, né? Analisar os processos históricos e sociais, né? O reconhecer a importância e submeter à crítica do conceito da pré-história. Na segunda série vem o renascimento e as habilidades, que são o associar as manifestações culturais presentes nos processos históricos e a valorizar a diversidade dos patrimônios étnico-culturais e artísticos, identificando-os na manifestação e representação das diferentes sociedades. Quando a gente vem com as habilidades de história, a gente consegue fazer alguns links com as competências que eu vou mostrar daqui a pouco lá na BNCC. Tá? E na terceira série, a temática, então, é o imperialismo e as questões do racismo. Quando a gente fala das questões do racismo, aí, mais uma vez, a gente vai trabalhar ali com os direitos humanos, né? E vocês vão perceber isso quando a gente mostra as competências da BNCC. Em geografia, vou pedir para a Edna comentar um pouquinho, que eu acho que fica um pouco melhor. Bem, não sei se vocês conseguiram acompanhar as aulas do Centro de Mídias da semana passada, né? Então, o Sérgio Damiati abordou a questão do censuramento remoto, né?
para retomar um pouco esse roteiro de estudos, né, do ensino médio. Então, nessa primeira série, a gente tem uma linguagem cartográfica que vai predominando todo o processo, não é? Então, se a gente está ali na ativa com o aluno, a gente sente, né, que tem hora que ele até reclama de tanta coisa que relativo, né, a questões cartográficas que a gente tem. Mas, assim, só queria chamar a atenção aqui para a questão dessa habilidade importante aqui, ó, reconhecer na linguagem cartográfica e nos produtos do sensoramento remoto formas indispensáveis para visualizar fenômenos naturais e humanos segundo localizações geográficas, né? Então, aqui esta é uma habilidade que se lá, em todo o percurso, né, do ensino fundamental, ele não aprendeu a observar, identificar e localizar e compreender, né, como se dá a construção da leitura cartográfica, nesse momento de ensino médio, fica mais distante para ele aprender a trabalhar com essas informações, né? Embora quando a gente fala de linguagem cartográfica hoje, a gente tem até vários recursos, né, visuais que a tecnologia promove para a gente essa aproximação, mas assim, uma coisa é você conseguir ver, outra coisa é você conseguir analisar, reconhecer todo o fenômeno que está ali representado, né? Então, na primeira série do ensino médio, exclusivamente as atividades estão voltadas para isso. Então, assim, se é possível, né, trabalhar com recursos, né, os mapas, né, que a gente está tendo atualmente, diante dessa pandemia, eles estão bastante favoráveis para fornecer, né, elementos de reconhecimento, né, de lugares e até nos próprios bairros mesmo, né? Não sei se vocês têm conseguido acompanhar, mas todo dia sim, dia não, sai mapinhas das regiões mostrando, né, como que está se desenvolvendo as situações locais, né? Então, isso também, de alguma forma, né, pode servir de orientação para criar uma atividade, né, que proponha esse reconhecimento em local mesmo, né? Porque para entender a questão do sensoramento remoto, ele não precisa ir tão longe também, né? Ele pode aproximar essa conversa muito perto, né? Aí, aqui aplicar recursos cartográficos na leitura e na confecção de mapas, né? Então, assim, né, ele pode fazer o quê, né, com esses conhecimentos, né? Ele vai conseguir confeccionar mapas? Então, assim, tem alguma possibilidade, né, de construir alguma atividade onde ele vai confeccionar, ou se ele vai só aplicar algum conhecimento, né? Mas é importante pensar nessa variedade de trabalhos, né, que podem ser feitos dentro da linguagem cartográfica, principalmente nesse momento. Na segunda série, volta também a questão de leitura e interpretação de mapas, né? Então, essa aqui, né, já é uma habilidade já bastante desenvolvida, né, diante do que ele fez inicialmente em todo o percurso dos anos iniciais e finais. Então, pensando em ler e interpretar mapas e gráficos, mais uma oportunidade, né, para desenvolver um trabalho com as informações mais próximas e também é possível, né, trabalhar dependendo do mecanismo de comunicação que vocês estiverem usando, né, se for alguma plataforma, não sei, né? Cada grupo buscou uma forma de organização, mas pode ser possível criar mesmo um trabalho, né, de leitura, né, mais afiado dessas representações cartográficas que a gente tem hoje para ler, né, diante dessa realidade que nós estamos tendo, mas também pode-se trabalhar com um mapa pronto, né, um link de um jornal, alguma coisa assim, ou um recorte onde esse trabalho de comparação, de interpretação, possa ser desenvolvido, né, ler símbolos, identificar esses símbolos é importante, né. Aí, na terceira série, Leandro, eu não estou conseguindo ler aqui. A minha letrinha ficou bem em cima. Não, para mim não. Dá para você ler aí para mim? Ler e interpretar mapas e gráficos. Mapas, gráficos.
para extrair informações que permitam identificar singularidades e distinções das diversas etapas de formação territorial do Brasil. Essa é a primeira. E a segunda é comparar as diferentes formas de regionalização do Brasil. Então, aí já é essa temática, né, da terceira série, ela já é uma temática também mais abrangente, mais voltada mesmo para o Brasil, né? Mas volta também de novo a questão da leitura cartográfica, a leitura de gráficos de uma maneira geral, né? E vamos pensar assim, né? Existe, né, até um recurso na mídia que pode ser utilizado, né? Vai do que vocês conseguiram fazer anteriormente, né? Ou, se não dá para fazer algo tão aprofundado, pode ser uma leitura simples mesmo, orientada, né? Onde ele vai identifique no norte, né? Do Brasil, né? Como que esse território se apresenta, né? Considerando a região norte do Brasil, como é que essa parte do nosso território está com relação às fronteiras hoje, né? A gente está com problema de contenção, né, para atravessar as fronteiras por conta da pandemia, né? Então, assim, trabalhar um pouco dessa questão da formação territorial e trazer essa discussão também mais aproximada, né? Então, acho que dá uma conversa mais próxima, vamos dizer assim, né? Mais alguma coisa, Lê? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as competências específicas das ciências humanas. Como eu falei, a maioria dessas habilidades que foram trabalhadas nas disciplinas, né, na história, filosofia, geografia, sociologia, elas vão perpassar por essas duas competências específicas das ciências humanas. Essas competências elas foram tiradas da BNCC, já que o currículo do ensino médio ainda está sendo trabalhado. Inclusive, é importante que o professor, vocês entrem lá para dar a opinião e a participação de vocês lá nessa construção do currículo paulista. Está aberto até o dia 8. Isso é, dia 8. Então, a primeira competência específica, que é de onde foram tiradas boa parte daquelas habilidades, que são as habilidades de primeiro trimestre, ela é, então, essa primeira competência, que é analisar os processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, nos âmbitos local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos, tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista, tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza específica. Vou passar um slides para vocês verem. Então, você vai ver que, é claro que eu peguei ali, são as habilidades da competência 1. Essa primeira aqui, identificar, analisar, comparar diferentes fontes narrativas, expressas em diversas linguagens, início da compreensão de ideias filosóficas e processos de eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Então, você vê que essa primeira habilidade aqui, ela vai perpassar por quase todas aquelas habilidades que estão lá nos roteiros de estudo. Né? É claro que se você parar para observar as outras habilidades, você também vai poder pegar alguma parte dela que trabalhe com alguma daquelas habilidades contidas no roteiro. Mas essa daqui, ela acaba trabalhando quase todas elas. Eu puxo um pouco certinho aqui do meu lado, né, na filosofia. Né? Então, se você pegar aqui essa primeira parte, aqui, identificar, analisar e comparar diferentes fontes narrativas em diversas linguagens, aqui você vai falar, então, aqui sobre as ideias filosóficas. É nesse momento, então, que o professor ele traz todas as ideias de fora, inclusive do senso comum, para poder fazer essa relação com a filosofia e tentando trazer, então, o aluno para
dentro do pensamento filosófico. Vou passar aqui já para o próximo. Não, vou voltar só para compreender. Então, a competência 5, ela fala ali sobre identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os direitos humanos. Então, essa é aquela competência que vai trabalhar basicamente com os direitos humanos e tentando, então, combater as injustiças, né, os preconceitos e tal. É claro que esse combate e essa identificação, aqui o aluno ele já tem que ter passado por algumas habilidades estruturantes. Caso contrário, ele não vai conseguir fazer esse combate às diversas formas de injustiça. Essa competência é uma competência que a gente desenvolve, a gente trabalha junto com os alunos no decorrer ali de todo o percurso escolar do aluno, né? A gente não pode achar que o aluno lá na primeira série do ensino médio ele já consiga fazer todo esse trabalho aqui. Aqui nas habilidades da competência 5, então eu destaquei aqui, né, o identificar as formas, diversas formas de violência, seja ela física, simbólica, psicológica, entre outras, né? Suas principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e os políticos, sociais, culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-la com base em argumentos éticos. Aqui vocês devem lembrar daquela habilidade, de algumas habilidades que a gente trabalhou, que a gente observou lá nos roteiros de estudo, como, por exemplo, a habilidade do segundo ano de filosofia, né, que fala sobre a violência e a liberdade. Né? Então, esse trabalho entre violência e liberdade, a ética. Né? A gente também pode lembrar das habilidades de sociologia, né, quando fala lá sobre a violência, sobre as vítimas, né? A gente mostra lá as vítimas, a gente mostra esse trabalho com o estrangeiro também, né? Lá dentro da sociologia. Em geografia também temos habilidades sobre isso. História ela é um pouco mais temática, mas se você for trabalhar em sala de aula, você normalmente vai trabalhar essas questões éticas e as questões dos direitos humanos, né? Passando aqui, então, já no nosso ensinamento, eu estou tentando contabilizar o tempo que a gente trabalhou aqui. Eu acredito que a gente deve ter passado um pouquinho do horário, mas desculpe a gente ter passado um pouquinho. A gente vai tentar ficar um pouco mais conciso nos próximos aqui com vocês, para não passar do horário, mas também se passou agora foi alguns minutinhos só. Finalizar com essa atividade. Se vocês tiverem então a oportunidade agora, junto com os pares e com o professor coordenador da escola, fazer então essa pequena discussão com os seus pares, né, com os seus professores, a gente tentar elaborar, tentar trabalhar um pouquinho as atividades dos alunos para serem desenvolvidas online. Né? Então a gente tem aqui, vou ler as 4 questões, depois eu peço para a Edna fazer um comentário para a gente finalizar. Como desenvolver, então, as habilidades junto aos estudantes de forma online? Vocês já pararam para pensar, claro, vocês já estão trabalhando isso junto com os alunos, mas já pararam para pensar nessa diferença entre o online e o presencial, né? Então, como que a gente pode desenvolver essas habilidades lá online junto com os alunos? Né? Esses roteiros que foram totalmente desenvolvidos, já foram trabalhados com os estudantes, fica essa questão, né? Esses roteiros eles foram disponibilizados lá no mês de março. A gente teve uma semana, né? E depois teve aquele período lá que entre o recesso, entre as férias dos professores. No período de recesso, ainda os alunos poderiam estar trabalhando com algumas atividades. A gente gostaria de saber se esses roteiros já foram totalmente trabalhados com eles, se ainda estão sendo desenvolvidos ou se ainda vai ser começado. Né? Já foi possível fazer uma retomada com
ou esse processo ainda está em andamento? Daí tem uma questão aqui, um questionamento para vocês discutirem, quais os tipos, ou então quais os modelos de atividades que nós podemos propor para os alunos nesse momento. Regina, se Eu quero só rapidamente, né, dizer o seguinte, né, que, na verdade, a preocupação, né, com essa organização, ela está em todos os níveis, né, e considerando, né, que a devolutiva, ela não vem na eficácia, né, ou na rapidez que vem numa aula presencial, que ali a gente já percebe o que o aluno conseguiu, o que ele não conseguiu, quem que não conseguiu entender nada, né? Então, ali na aula presencial, a gente consegue retomar várias coisas, né? Agora, dentro deste processo que estamos vivenciando, esse retorno, ele fica, né, como que a meio fio, fica pendurado, né? E a gente na angústia, né? Porque dependendo da ferramenta que se escolheu para que foi possível, né? Não digo nem escolhido, que foi possível organizar para estar em contato com esses alunos, ela pode ter mais eficiência em algumas situações e menos eficiência em outras, né? Então, pensando nisso, acho que uma questão importante também é pensar, né? Como é que vocês estão se organizando, né, ou já se organizaram, para essas devolutivas também, em tempo de organização, entregar algo físico, não é? Em algum momento a gente vai retomar essas aulas, né? Então, assim, fisicamente, né, o que é que tem sido orientado, né? Até por conta, né, de ter algo mais palpável, né? Sei lá, é possível organizar um lapbook, até virtualmente, né? Dependendo, alguém já teve a ideia de fazer um trabalho com imagens, né, na área de geografia, e pedir mesmo que eles fotografem o seu cotidiano, né, as ruas vazias, como é que estão, né, em tempo de alerta, como é que a comunidade mesmo está se comportando, e aí eles tirarem fotos e postarem, né, criarem um muralzinho com a pequena descrição. Então, assim, se a gente for pensar, assim, com essa ferramenta que a gente tem, também é possível, né, fazer algo dessa natureza, onde, de alguma maneira, né, está levando ele a pensar sobre essa situação de cotidiano, vai desenvolvendo algumas habilidades, né, dentro desse ensino e aprendizagem, e, ao mesmo tempo, ele dá um retorno com o olhar dele, né, algo muito particular. Então, assim, é legal pensar, né, considero que seja importante esse pensamento também, neste momento, como forma até, sei lá, de criar textos interativos num blog fechado da escola, e bloga a ideia dele, né? Ou o recorte de um texto mesmo. Talvez sejam formas de trabalhar esses conteúdos que precisam ser retomados de uma maneira que, mesmo que seja um texto curtinho, ele vá lá, leia, recorta a informação e traz, né, para postar ali junto com os outros, né? Então, é algo a ser pensado. Não sei o quanto todos podem executar, né? Então, nesse momento, a gente tem que pensar que o aluno ele não está aqui presente, não está aqui na minha frente, né? Então, todos esses questionamentos, essas ideias que a Edna está trazendo para a gente, elas são muito importantes. A gente não pode esquecer de como fazer esse resgate, né? A todo momento, a gente tem que pensar. É um trabalho muito... a gente estava até conversando hoje, né? Que ele é muito mais trabalhoso, né? Esse trabalho online ele é mais trabalhoso, ele é mais... ele requer mais tempo, desgasta mais. A gente sabe disso, né? A gente sabe que o professor está mais, muitas vezes até mais cansado nesse momento em casa do que quando ele estava em sala de aula. Mas a gente sabe que também a gente sempre conta com o carinho e a disposição de vocês, junto com os alunos, né? E junto com os outros professores também nessa troca, né? Eu sei que existe essa troca, né? Na realidade, então, agora a gente vai só finalizar mesmo aqui esse vídeo e passar para o professor coordenador, aí ele vai finalizar junto com vocês, tentar realizar essa atividade que a gente está propondo, né, essa discussão,
Discutam com carinho, pensem bastante, e qualquer dúvida que vocês tiverem, passem para o professor coordenador, que a gente vai entrar em contato com o professor coordenador para poder, na próxima TPC, na semana que vem, a gente retomar um pouco com vocês algumas dúvidas que ficaram dessa TPC e sugestões também. Se vocês acharem que ficou faltando alguma coisa ou então querem algo a mais, passem para o professor coordenador que a gente vai ter essa conversa com ele depois, tá bom? Então, da minha parte é isso. Tenham então uma boa discussão agora, uma boa semana e bons trabalhos com os alunos. Bom, pessoal, a gente só tem a agradecer, né, a atenção de vocês. E, assim, né, é a nossa primeira experiência, a gente também está navegando nessas águas tortuosas nesse momento, né? E, assim, a expectativa é que, de alguma forma, a gente possa, nesse momento, também, né, fazer parte dessa corrente que deseja contribuir de alguma forma, fazer o trabalho de uma maneira que possa somar, né? Então, assim, muito obrigado, bom trabalho para vocês. E, mesmo distante, né, a gente está no mesmo percurso. É bom a gente nunca esquecer disso, né? Muito obrigada.